Pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Henderson. E eu queria neste momento trazer para vocês um assunto do 8º ano, que são as dízimas periódicas e as suas frações geratrizes. Mas para isso eu preciso começar a entender, e é bom eu voltar lá no 6º ano para entender alguns tipos de fração que existem. Existe a fração decimal. E a fração decimal é uma fração que sempre que eu divido numerador por denominador, o resultado é um decimal exato. E para que a fração seja decimal, o denominador sempre tem uma potência de base 10. Então, olha esses exemplos aqui. 4 sobre 10 dá 0,4. 762 sobre 100 dá 7,62. E assim por diante, as divisões sempre acabam. Então, sempre que o denominador é 10, 100, 1000, ou seja, uma potência de base 10, as nossas divisões se acabam. Se elas acabam, a nossa fração é decimal. Bom, e o que seria uma fração geratriz? Nunca ouvi esse nome, mas a fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima, ou seja, quando dividimos numerador por denominador, nós vamos ter uma dízima periódica. Olha esses exemplos aqui. Quando eu divido 2 por 9, dá 0,2222, que eu posso representar apenas como 0,2 barra. Qualquer coisa é só voltar naquela aula que eu falo justamente sobre dízimas, a relação entre fração e dízima. 13 sobre 90 dá 0,14444. Lembrando que, ao contrário essa dízima aqui, 0,1444, e assim por diante, é uma dízima composta. Portanto, essa barrinha fica apenas em cima do 4. E 12 sobre 35, quando eu fizer essa divisão, vai dar 0,342857. 342857. Isso nunca acaba, então eu posso colocar tudo sobre uma barra. Então, fração geratriz são essas frações que na hora que eu divido numerador por denominador, eu obtenho uma dízima periódica, seja ela simples, seja ela composta. Então agora o meu objetivo é como obter uma fração geratriz? Se eu der para vocês uma dízima qualquer, seja ela simples ou composta, como é que eu faço para descobrir qual foi a fração que gerou essa dízima? Então a gente tem algumas maneiras para fazer isso. Eu vou apresentar uma maneira para vocês que não traz tantos cálculos. Basta apenas eu saber identificar a parte inteira, o que seria o meu anteperíodo e o que seria o meu período da dízima. Então, sabendo isto, fica fácil. Vamos primeiro analisar aqui, então, a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Então, simplesmente, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma subtração para achar o numerador. Para achar o numerador, então, o que eu vou subtrair? Eu vou formar uma concatenação. Henderson, nunca ouvi esse nome. É um juntar sem seu sentido de adicionar. Então, por exemplo, eu vou juntar, vou escrever seguidamente a parte inteira e o período. E eu vou subtrair disso a parte inteira. E o denominador, Henderson? Lembra que a fração decimal, o denominador é sempre uma potência de base 10? A fração geratriz de uma dízima periódica simples, o numerador é sempre formado por noves, mas a quantidade de noves tem a ver com a quantidade de algarismos do período. Bom, eu vou obter uma fração, e se for possível, essa fração obrigatoriamente tem que ser simplificada. Henderson, mas olhando o texto assim está confuso. Nada melhor do que a gente partir por um exemplo, então. Eu vou achar a fração geratriz de 0,171717 e assim por diante. O procedimento é apenas o seguinte. Eu observo que ela é uma dízima simples, dízima periódica simples, e o período dela é o 17. 17 tem dois algarismos, então eu já sei que o denominador tem dois noves, ou seja, o denominador é o número 99. E o numerador eu simplesmente junto, dessa maneira que está aqui. Henderson, mas o que é esse 0,17 menos 0? O 0 é a parte inteira, o 17 é o período e o 0 é a parte inteira. Como eu disse, eu concateno a parte inteira com o período e subtraio a parte inteira. 0,17 é a mesma coisa que 17, e 17 menos 0 a gente sabe que é 17. Então, a minha fração geratriz é 17 sobre 99.
que não dá para simplificar. Se desse para simplificar, deveríamos fazer essa simplificação. Já olha o outro exemplo, 2,66666. Novamente, nós temos uma dízima periódica simples. O 6 é o nosso período, ou seja, tem apenas um algarismo. Então, o denominador vai ter um 9, ou seja, nosso denominador é o próprio 9. O cálculo fica dessa maneira. Vamos observar o que é essa parte aqui. O 2 nada mais é do que a parte inteira, o 6 é o período, menos a parte inteira. 26 menos 2, 24. E dessa vez, 24 nonos dá para simplificar. Dividindo por 3 em cima e embaixo, eu chego na resposta 8 terços. Bom, e assim sempre eu faço com as dízimas periódicas simples. Mas e quando forem as compostas? Muda muita coisa, Henderson? Não. Só que dessa vez a gente tem uma partezinha chamada antiperíodo. Eu vou fazer uma subtração para o numerador da mesma forma. Só que dessa vez eu vou concatenar a parte inteira, o antiperíodo e o período. E depois disso eu subtraio uma outra concatenação da parte inteira com o antiperíodo. E o denominador vão ter noves e zeros. Então, a dízima periódica composta, os denominadores possuem noves e também possuem zeros. Como a quantidade de noves é igual à quantidade de algarismos do período, exatamente como na dízima periódica simples. Já a quantidade de zeros é igual à quantidade de algarismos do antiperíodo. E assim como no caso anterior, se for possível simplificar, devemos simplificar. Novamente, o texto está aqui, mas nada como um exemplo para a gente poder verificar como que funciona. Então vamos encontrar a fração geratriz de 0,3464646. Vemos que essa dízima realmente é composta. Então, eu tenho o período, que é quem? 46, ou seja, 2 algarismos. O denominador já tem 2 noves. O antiperíodo é quem? 3, 1 algarismo. O denominador vai ter que ter um zero. Então, 2 noves e um zero, ou seja, 990. E olha aqui o nosso numerador, olha o cálculo inteiro como fica. Vamos entender o que é isso aqui? Vamos ver se é justamente o texto do slide anterior. Eu tenho a parte inteira, o antiperíodo e o período, menos a parte inteira e o antiperíodo. Ao fazer essa subtração, eu obtenho 343. Olha um outro exemplo, para a gente ver se deu para entender direitinho. A dízima periódica é composta. Eu tenho o período, que é o 3, um algarismo, então o denominador tem que ter um 9. Eu tenho o antiperíodo, que é o 17, tem 2 algarismos, então ele tem que ter 2 zeros. Um 9 com 2 zeros, 900. Então eu já sei que o meu denominador é 900. E vamos analisar aqui o cálculo completamente. O que é esse 8.173? O 8 é a parte inteira, o 1 é o 17 é o antiperíodo e o 3 é o período. Menos a parte inteira, de novo, com o antiperíodo, formando o 817. Ao fazer essa subtração aqui, eu obtenho esse número, que eu vou simplificando até chegarmos em 613 sobre 75. Se você quiser fazer a simplificação direta, é só dividir por 12. Bom, eu tenho mais alguns exemplos aqui, com dízimas periódicas simples e compostas direto. Não vou passar um por um. Então, se você quiser ver se realmente compreendeu, pausa o vídeo agora. Pausa, tenta entender como é que faz essas daqui, são dízimas periódicas simples e compostas misturadas, e logo em seguida avança o vídeo que a resolução virá. Fizeram os cálculos? Então agora confiram se vocês acertaram. Aqui está a resolução da letra A. Aqui está a resolução da letra B. Agora com vocês a resolução da letra C. E por fim, a resolução da letra D. Pensa, é bem simples fazer esse tipo de cálculo. Bom, Henderson, e agora? Agora vamos colocar em prática, porque quando a gente está pegando e olhando algo ser feito,
sempre parece ser muito simples, mas a gente só descobre se realmente é simples depois que a gente faz. Então, dica, está aqui no enunciado. Procure identificar primeiro o período e o anteperíodo quando houver. Quando houver, por quê? Não podemos nos esquecer que se a dízima periódica for simples, ela não possui anteperíodo. Então eu vou pegar simplesmente achar o período e o anteperíodo e logo em seguida eu coloco em prática, eu faço um dos dois processos, ou aquele que foi explicado quando a dízima periódica é simples, ou aquele que foi explicado para quando a dízima periódica é composta. Façam com bastante calma e atenção, eu tenho certeza que vocês são capazes de encontrar os resultados. Fiquem com Deus e até a próxima.